O que é que a pregação do Evangelho tem a ver com comunhão? Nós falamos que os evangélicos, os cristãos, devem viver em comunhão, em comunidade. Afinal de contas, é isso que fazemos na igreja. Sabemos que uma pessoa que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, sabe quem é Deus, pode adorá-lo em qualquer lugar, pode adorá-lo em casa. Mas entendemos que a igreja é fundamental, participa do fundamento da fé cristã, porque ela é essencial no desenvolvimento da comunhão, onde nós colocamos em prática tudo que aprendemos com o nosso Deus sobre a vida, né? Colocamos em prática essa vida de Cristo em nós, a vida cristã. Então, a minha pergunta é: qual é a relação entre evangelho, pregação do evangelho e comunhão? E para trazer a resposta, eu quero ler com vocês o que o apóstolo João escreve em sua primeira carta. A primeira carta de João é a nossa leitura de hoje, na nossa porção do Novo Testamento, seguindo a sequência da Bíblia 365. Vamos ver aqui então. O apóstolo João diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos olhos, nossos próprios olhos, e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Então o apóstolo João está dizendo: nós proclamamos a vocês o Cristo que nós vimos, que nós ouvimos, que nós tocamos. Nós anunciamos para vocês o Evangelho, Jesus Cristo, a boa notícia. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então, nos versículos 1 e 2, ele conta da evangelização que ele faz, da proclamação de Jesus Cristo. Mas por que ele proclama Jesus Cristo? Versículo 3. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Olha bem o que o apóstolo João fala sobre a pregação do Evangelho e como ela é feita para que exista comunhão. Nós estamos anunciando para vocês o Jesus que é o Deus Filho. Estamos anunciando para vocês o Jesus que vimos, o Jesus em quem tocamos, o Jesus que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos aquilo que nós vimos. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, se João conhece Jesus, se João vive a vida de Jesus, e João anuncia Jesus para você, agora não é só ele que crê em Jesus e vive a vida de Jesus, você também. Então você e ele têm uma vida em comum, comunhão. Vocês têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, vocês são dirigidos pela mesma pessoa, pelo mesmo amor, pela mesma paz, pela mesma graça. Vocês estão desenvolvendo em vocês, na vida de vocês, as características dessa vida, as características do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Vocês têm comunhão, têm o mesmo objetivo. A comunhão vem porque um acredita em Jesus e quer viver a vida dele, desenvolver, e passar por mundo a vida de Cristo, e o outro também. A comunhão cristã nasce não porque nós somos bons ou temos a mesma ideia sacada, ou porque temos aquele negócio de que eu fui com a cara daquela pessoa. Não. A comunhão nasce porque um segue a Jesus, acredita em Jesus e quer viver a vida de Jesus, e o outro também. Agora tem a mesma mente, o mesmo propósito, tenham em vocês o mesmo modo de agir, o modo de pensar, a mesma coisa. Quando a Bíblia nos fala isso, é porque um está vivendo a vida de Cristo e o outro também, e o outro também, e o outro também. Por isso é possível viver em comunidade, viver em amor, em comunhão. Por isso é possível se amar, porque nós temos a mesma mente, a mente de Cristo em nós.
Então o Evangelho é passado para nós para que tenhamos comunhão. E a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então eu passo para vocês para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão, eu e você e todo mundo, é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Porque a vida de Deus está em mim, a vida de Deus está em você, e nós temos comunhão um com o outro, e nós juntos temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas, versículo 4, para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então, o apóstolo João, do versículo 1 até o versículo 4, diz para nós que ele anuncia Jesus, o Jesus de verdade, o Jesus que ele viu, que ele tocou, o Jesus que viveu aqui na terra, o Jesus que morreu por nós, Jesus Cristo que nos salvou, que pagou o nosso preço. E se você entender isso, você vai ser um com ele, você vai ser um comigo, com os demais filhos de Deus. Vamos viver em comunhão, porque deixaremos de querer apenas a nossa vontade e passaremos juntos a viver a vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus. E nós teremos uma vida de comunhão. Você vai ser muito valioso para mim, eu serei muito valioso para você, porque eu serei seu irmão, você meu irmão, você minha irmã, e você vai reconhecer que eu sou filho de Deus, eu vou reconhecer que você é filho de Deus, precioso. E nós cuidaremos da vida um do outro, porque a nossa comunhão é com Cristo e com Deus, o Pai. O apóstolo João diz no versículo 4, que se nós entendermos isso, nós vivemos uma vida alegre. Escrevo estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Olha como nós falamos de coisas boas aqui, comunhão e alegria. Comunhão um com o outro, comunhão com Deus, o Pai, e com Jesus Cristo, e isso dá para nós, gera em nós alegria, alegria. Deus nos fez para vivermos uma vida de filhos de Deus, uma vida boa, uma vida alegre. E isso não vem, essa alegria não vem da quantidade de dinheiro que a gente consegue acumular aqui, como a gente geralmente pensa. Essa alegria não vem das grandes construções e conquistas pessoais. Essa alegria vem de entender quem é Jesus e, sabendo que Deus é nosso Pai, vivermos uma vida com outras pessoas que entendem o Evangelho da graça de Jesus Cristo, vivendo uma vida de irmãos, de comunhão uns com os outros e de comunhão com Deus. O apóstolo João continua falando que Jesus Cristo é a luz. Olha o que ele diz no versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora transmitimos. Qual é a mensagem do evangelho que ele anuncia, né? De Jesus Cristo. Quem é Jesus? Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Então, se você anuncia essa mensagem do evangelho, se você anuncia essa mensagem que nos faz comuns, né? nos dá comunhão, você sabe quem é Jesus, eu também, nós temos comunhão com Deus. Então em nós não pode ter escuridão alguma, porque Deus é luz. E quando falamos de comunhão com Deus e com o próximo, estamos falando que essa luz vive em nós e nós anunciamos e proclamamos essa luz um para o outro. Então o meu relacionamento com você, o seu relacionamento comigo, tem que ser um relacionamento de luz, tem que ser um relacionamento de bondade, tem que ser um relacionamento que transmite essa luz de Deus, porque Ele é luz. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Deus nos fez para uma vida de comunhão, e eu posso falar para você que tenho comunhão com você, porque você crê em Jesus e eu também creio, né? Nós falamos, você crê em Jesus? Creio, eu também. Ou você pode anunciar Jesus para alguém, a pessoa acreditar, desenvolver essa fé, e você fala, que bom, agora somos irmãos, né? Você crê em Jesus e eu também. Mas, se nesse relacionamento você desenvolve ações que não têm a ver com a luz de Deus, ações que têm a ver com todos o pecado, ações de egoísmo, de maldade, de mentira, de enganação, de inveja, né, de ganância. Se você desenvolve qualquer uma dessas características, você não está vivendo essa luz. Então isso demonstra que você não tem a vida de Deus em você.
Não se engane. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, você não tem comunhão com Deus. Você está mentindo e não pratica a verdade. Assim, você descobre que tem que fazer o quê? Se você diz que tem comunhão com Deus, você não pode viver fora dessa luz de Deus. Você não pode viver uma vida comandada pelo pecado. Você tem que viver a vida de Deus em você, a vida com as características de Jesus. Por quê? Se você vive na luz como Deus está na luz, então você vai ter comunhão com as pessoas. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeiro nós vimos que o Evangelho gera em nós comunhão. Comunhão um com o outro, né? E comunhão com Deus. Mas não adianta falar isso se a sua vida não demonstra a luz de Deus. Então analise a sua vida, né, o seu relacionamento com o próximo, a sua vida com Deus, para que você saiba se você tem ou não comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Porque se o que está comandando a sua vida, dirigindo a sua vida, for qualquer sentimento de pecado, qualquer sentimento de ganância, como eu falei, de inveja, são pecados que a gente lembra, né, mais facilmente, de mentira, de vaidade, de orgulho. Se é isso que dirige a sua vida, você faz coisas por orgulho, para não ficar por baixo, para mostrar que você é importante, então, infelizmente, você não está tendo comunhão com Deus. E não dá para falar que você vai ter essa boa comunhão com o próximo se você não tem comunhão com Deus. Nós temos que ter a vida de Deus para desenvolvermos uma verdadeira comunhão com o próximo. E a comunhão com o próximo demonstra se nós temos ou não a vida de Deus em nós. Não adianta falar que temos comunhão com o outro, né? Se afirmamos que temos comunhão com o outro, mas vivemos na escuridão, é mentira. Nós não temos comunhão um com o outro. E se vivermos na luz de Deus? É o que ele diz aqui. Mas, versículo 7, se vivermos na luz como Deus está na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você vive na luz, se você vive a luz de Deus em você, se você vive as características de Deus, e quais são as características de Deus? Quantas vezes vimos aqui Jesus falar, os apóstolos falar, para tirarmos as coisas que não tem nada a ver com Deus e colocarmos, né, as características de Deus em nós, o amor, a bondade, o perdão, o acolhimento, o que gera comunhão, né? Essa vida de amar ao próximo, de valorizar as pessoas mais do que as coisas. Se vivemos essas características de Deus, uma vida de quem fala a verdade, assume as consequências, está disposto a enfrentar, pagar o preço, mesmo que tenha que enfrentar perseguições, calúnias, difamações, como Jesus fala. Se você vive essa luz, a vida de luz, a vida da verdade, a vida da graça de Deus, o que acontece? Deus está em você. Se temos comunhão uns com os outros, há perdão. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque somos, sim, pecadores. E é o que o João vai falar na seguida, em sequência. Porque se nós falarmos que não temos pecados, então nós estamos mentindo. Porque somos, sim, pecadores. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Não vivemos na verdade, é mentira. Mas se confessamos os nossos pecados, nós temos alguém que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. Mas Deus nos chama para vivermos uma vida onde reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos uma vida cada vez mais afastada do pecado, uma vida cada vez mais próxima de Deus. E isso nos leva, inevitavelmente, a uma vida cada vez mais próxima uns dos outros, cada vez mais verdadeira com o nosso próximo, uma vida que anuncia para o próximo quem é Jesus. E quando eu sei quem é Jesus, o meu próximo sabe quem é Jesus, caminhamos juntos em comunidade. Eu peço a Deus que Ele me ajude, te ajude para que possamos viver juntos. A notícia do Evangelho vem
para que tenhamos comunhão uns com os outros e juntos possamos viver em comunhão com Deus, o Pai, e com Jesus Cristo, seu Filho. É isso que o apóstolo João diz para nós hoje, e é isso que eu espero que aconteça na sua vida, que você possa viver uma vida mais próxima de Deus e que isso te leve a uma vida mais verdadeira, honesta, amiga, uma vida mais próxima dos seus irmãos e irmãs, que possamos viver a vida de Jesus em nós. Que Deus te abençoe com isso. Foi uma bênção, uma alegria, um privilégio ler mais um texto da Bíblia com você, compartilhar o Evangelho que nos torna mais próximos, que gera em nós comunhão. E peço a Deus que Ele nos ajude para que continuemos lendo a Bíblia todos os dias. Isso vai transformar a sua vida, viu? Então não deixe de ler a palavra de Deus. Eu tenho feito um convite aqui para você adquirir a Bíblia 365, que é uma boa ferramenta para ler a Bíblia, e nós estamos nesse projeto de ler a Bíblia toda em um ano, então todos os dias tem aqui no canal um vídeo comentando o texto do dia que lemos na Bíblia 365. Se você não viu ainda esse trabalho, procura aqui na playlist, tem lá desde o início do ano, e se Deus quiser, logo estaremos chegando ao final dessa empreitada de lermos a Bíblia toda em um ano. Então que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você através da Bíblia, se revele, se mostre a você, e que isso gere em mim e você uma vida de maior comunhão com Deus e com os irmãos. Até o próximo vídeo, então, se Deus assim quiser. Deus te guarde. O que é que a pregação do Evangelho tem a ver com comunhão? Por que que nós falamos tanto que os cristãos devem viver em comunhão? E se eu ligar a gravação do áudio daqui não fica melhor? Usar esse microfone que está aqui? Pode ser, né? Vai ficar bom também. Isso. Agora vai ficar bom. Vocês não sabem o que passa. A vida de um youtuber amador